ele já foi colunista social, já foi empresário de artistas internacionais, já foi um pouco de tudo, é dono de drive-in no Brasil, empresário de grande sucesso na noite, não só no Brasil, mas também já foi dono de casa noturna em Paris, Nova York, com vocês, responsável pelo meu lançamento em teatro, fazendo espetáculo sozinho, meu amigo Ricardo Amaral. Ô, Ricardo, como é que é esse negócio dos 100 quilos? Eu fiquei fascinado com isso. Telefonei para te dar os parabéns. Tudo bem? E tudo tá ótimo. Obrigado. Passou mesmo da marca? Lamentavelmente passei. Tá com quantos? O 101, 102. Eu não fico olhando todo dia, não, senão é aquela desespero e tal. Mas prometo que vou chegar aos 85 proximamente. É? Daqui a quantos anos, mais ou menos? É difícil fazer uma dieta sendo dono de casa noturna e de restaurante, Ricardo? Você sabe que dieta é difícil fazer de qualquer maneira. Você tem propensão para engordar, quer dizer, aquela loucura, um assunto que nós dois dominamos bem, né? Não adianta. A gente sai com um amigo magro, come menos que o magro, bebe menos que o magro continua magro e a gente engorda. A gente não há nada a fazer. É um negócio chatérrimo. Tem uma química individual de cada um de nós que nós somos predestinados à gordura. É, tem que enfrentar isso. Não tem... Achando graça, né? É claro. Mas você é gordo há relativamente pouco tempo, né? Quer dizer, você sempre foi gordinho, gorduchinho, né? Aquela coisinha mimosa, gorduchinha, mas nunca chegou a ser gordo. Eu ainda sou gorduchinho, acho, não? Não, agora é gorduchinho, mas já tá entrando pro clube. Não, mas eu vou voltar ao estado antigo. Você nunca não ouviu ainda na rua, evidente que é aquele senhor obeso. Isso você não ouviu ainda. Não, mas tem coisas trágicas. Você sabe que outro dia eu estava no Central Park em Nova York com uma bicicleta alugada ali. E no Central Park tem uns lugares que tem uma subidinha um pouco mais violenta. E eu estava ali fazendo uma força para vencer aquela ladeira, sabe, naquela bicicleta e tal. E quando eu estou assim, chegando no final, eu ouço uma voz em português: pedala, gordo, pedala! Deu uma vontade. Eu olhei, era até um músico brasileiro, o Elcio Milito, que estava passeando no Central Park e viu. O Milito. Ele me disse depois que era ele se escondeu para não ser visto. Agora, Ricardo, você começou como colunista social, né? Primeira atividade tua? Foi. A última hora? Foi. Eu comecei aqui em São Paulo uma coluna chamada primeiro Gente Nova, depois ela se transformou em Jovem Guarda e mais tarde se transformou em Jornal do Ricardo Amaral. Já nessa terceira fase ela era muito pouco social, muito mais política, negócio e tal. E a minha coluna ela teve uma história que ela acabou junto com a Revolução. Foi quando, inclusive, aquele momento, que é a última hora... A gente chegou a trabalhar juntos na última hora, contemporâneo na última hora. Estivemos juntos em muitos lugares. Então. O Ricardo, aliás, fez uma vez, escreveu na coluna dele, uma declaração profética quando eu fui apresentar. Eu estava no começo de carreira e fui apresentar o Schubshecker para o Paulinho de Carvalho, Teatro Record. Não, o Paulinho de Carvalho chegou e assim: Ricardo, vem um gordinho do Rio de Janeiro, que o cara é engraçado pra burro para apresentar o Schubshecker. Daí chegou você. Aí apresentei o Schubshecker, não fiz graça nenhuma, evidentemente. Tinha só que apresentar o Schubshecker. E aí no dia seguinte sai no jornal, a coluna do Ricardo. Vimos lá um gordinho que veio do Rio, um tal de Jô Soares, que dizem ser muito engraçado. Não tem graça nenhuma. Esse rapaz não tem o menor futuro nessa carreira, devia abandonar hoje. Mas, para compensar, em 1969 ele foi me buscar em casa, em São Paulo, foi me buscar em casa para eu ir fazer o segundo espetáculo do Teatro da Lagoa, que estava recém-inaugurado, tinha estreado com Chico Anísio. Ele disse assim: olha, você tem que fazer um espetáculo sozinho no palco, eu vou te levar lá. Eu falei: não, mas não é ainda a hora, eu acho que ainda ainda não é o momento. Você falou: o momento é agora, é já. E me fez uma proposta irrecusável, quer dizer, me botou de sócio, me garantiu 3 meses, uma nota que foi um sucesso bárbaro, lembra? E foi uma maravilha. Você entrar por trás, tocando pistão. Foi um sucesso. Depois foram tremendamente chateados pela censura.
pela censura e também tinha um grupo, não vamos falar, né? Não, é verdade, o Dom Helder está aqui, mas pode falar com o Dom Helder está aqui, mas não. Tinha um grupo um pouco radical da igreja. É verdade, que não era lá Dom Helder. Não, era, vamos dizer que estava um pouco à direita do Dom Helder, que foi lá querendo que não se falasse não sei o que no espetáculo. E a partir daí, o Ricardo me infernizou a vida, porque o que ele me passava de trote... É verdade. Dizendo, alô, aqui é o bispo de Niterói. Vamos ter que cortar mais uns 15 minutos desse show. Só depois de alguns meses que o Jô Soares descobriu que Niterói não tinha bispo naquela época. Quase me enlouqueceu com isso. E Ricardo, no tempos de empresário, como é que é aquela história com o Paulinho? Tem uma história maravilhosa do empresário argentino que veio vender um grupo aqui, que tinha que passar pela Argentina, depois fechava no Brasil. Não, essa história exatamente. Essa história não foi exatamente um empresário argentino que veio nos vender um negócio que era tipo Festival de San Remo, uma coisa dessa. Mas que para ver o Brasil, ele teria, obviamente, que vender em outros países sul-americanos para que garantisse a divisão das passagens, para que viabilizasse o espetáculo para esse empresário. E esse sujeito veio e tal, e fechou o negócio e foi fazer a viagem dele. Foi para o Uruguai, conseguiu vender aqui conosco, seriam 4 semanas. No Uruguai seria uma semana, na Argentina outras 4, no Chile 1, e você conseguiu vender até para o México. Foi um sucesso para o empresário, mas obviamente ele contava com aquelas 4 semanas aqui nossas. Né? Daí nós tínhamos tido um prejuízo enorme com outros artistas que, entre o dia que ele propôs e quando ele voltou, tinham vindo ao teatro. Ele veio e falou, olha, então tá tudo fechado e tudo, uma maravilha, a temporada vai ser realizada. Aí o Paulinho virou para ele e falou, olha, eu queria dizer uma coisa, eu não estou interessado nesse negócio não. Mas como não está interessado? Ele é perfeitamente bem, o Gaúcho estava aqui, que era o gerente, o Ricardo também. No dia que eu vim aqui, fechei o negócio com você, ele falou, é verdade. Inclusive você me deu a mão, ele falou, é verdade. Eu dei a mão, mas eu não apertei. Mãozinha molenga do Paulinho. Foi mole. E o Richard? Richard, você que trouxe também, Ricardo? Primeira vez foi. Trouxemos, foi no início da TV Excelsior. No início da TV Excelsior, trouxemos o Richard, foi uma grande temporada aqui no Brasil, foi uma sucessão. Porque você trabalhou na TV Excelsior também, né? Também. Eu passei da Record para Excelsior, no Rio de Janeiro. Fiquei um pouquinho aqui em São Paulo, fui em seguida para o Rio, para a abertura da Excelsior do Rio de Janeiro. Até teve um episódio no Rio, que o Dom Helder deve se lembrar, que nós fechamos ali a Visconde Pirajá, onde era o Teatro Astoria, e fizemos um pedágio, que era o pedágio da arrecadação para criança, não me lembro qual era a obra daquela época, mas o Rio de Janeiro parou aquele momento. E o Dom Helder era o grande... Tinha uma pessoa que trabalhava conosco, que foi fantástico, de quem eu tenho grande saudade, que era o Miguel Gustavo, esse grande compositor que compôs uma coisa que o telespectador vai imediatamente se lembrar, que é aquele Pra Frente, Brasil, Brasil. Todo mundo vamos. Miguel, que lá também nos deixou há alguns anos, mas o Miguel era meu companheiro de TV, Excelsior, e o Miguel tinha afinidade muito grande com o Dom Helder, e o Dom Helder foi o grande animador daquela coisa de caridade, foi um espetáculo lindíssimo. Depois a tua primeira casa foi o Zeppelin, né? Não, o Zeppelin foi depois, quer dizer, a primeira coisa... primeiro foi a Lagoa, né? Ali foi na Lagoa, quer dizer, isso no Rio. Aqui em São Paulo já tinha feito coisa em Campo Jordão, em Guarujá... Mas o primeiro marco, assim, quer dizer, a coisa mais... Primeira empresa estável, que eu fiz na minha vida, empresa minha, é uma empresa que existe até hoje, que não é mais minha, que eu vendi há muitos anos atrás, chamada RenTV, o RenTV, aquele negócio de essa história é maravilhosa. Foi a primeira pessoa a alugar a televisão. Qual história? Eu já te digo. A alugar a televisão no Brasil. Quer dizer, em vez de comprar, alugava a televisão. Agora, como não tinha muitos funcionários, o presidente da empresa é que ia levar os aparelhos dentro do carro. É verdade? Chegava, tá aqui o seu aparelho, pronto, o seu tá vendo, tá funcionando, tá tudo ótimo. E funcionava de técnico também, cara? Também, claro. Depois de alguns meses de RenTV, eu comecei a entender aquela coisa toda, mas com a maior tranquilidade. E o nosso grande problema eram hotéis, que naquela época as antenas coletivas ainda eram muito improvisadas, tinha uma qualidade muito ruim, e nós tínhamos então que fazer aquelas antenas meio emendadas e tudo, né? E os hóspedes dos hotéis começaram a reclamar, e os gerentes dos hotéis, por conta, ligavam para a RenTV, e nós não conseguimos atender tantos hotéis ao mesmo tempo, e não podíamos deixar de atender. Nós quem era? Nós. Você e quem mais? Nós era o Romano, que até hoje é o gerente lá na Lagoa, que era o técnico. O Romano era o técnico? O Eupídio, que era um rapaz que trabalhava comigo, eu nunca mais vi. E eu. Uma grande empresa. Hoje é uma empresa que tem milhares de aparelhos e tal. E você, quando começou, tinha quantos aparelhos?
de televisão? Não, nós começamos com tipo 500. De cara, com 500 aparelhos? Que eram os hotéis, né? Basicamente, nós fomos colocando em hotéis e tal. Hoje, não há um hotel no Brasil que não tenha aparelho de televisão sob esse sistema de uma espécie de um leasing. E para particular também, como nós começamos, hoje já tem outras concorrentes que também alugam televisão no Brasil. E você agora como é que está do ponto de vista internacional? Você está com um restaurante em Nova York ainda, não está? E vendeu o Club A. Vendi. Eu, em termos internacionais, que tem 3 coisas básicas. Uma é o Alô Alô, aquele restaurante italiano em Nova York. Eu tenho um escritório que funciona Rio, Nova York, / Suécia, que nós temos representações de coisas brasileiras, nos dedicando especialmente à área naval. E eu estou agora... Área naval, Ricardo? Navio. Não gosta de navio? Sim, mas você sabe nadar, pelo menos? Muito bem. Então já tem diploma para vender navio, tudo bem. E além disso? E além disso, eu estou agora na coordenação de marca da Embratur. O novo presidente da Embratur, o Pedro Grosso, me convidou. E é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Sei bastante bem as deficiências da imagem brasileira e mesmo internamente, quer dizer, uma coisa... A vida toda eu vivi isso. Então, eu estou colaborando com grande prazer na Embratur agora na área de marketing. Eu faço a coordenação geral de todo o esquema. Isso vai dar tempo de fazer isso tudo? Porque esse negócio da Embratur deve tomar um tempo doido, né? Existe uma diretoria de marketing que está sendo ocupada hoje por uma pessoa extremamente competente, que é o Edson Coelho. Você conhece? Não, conheço. Publicitário, sei excelente nível. Quer dizer, ele então é o diretor de marketing. Certo. E ele tem debaixo dele a Márcia Braga, que é a coordenadora internacional, um outro coordenador nacional. Quer dizer, a minha função é uma função muito mais de trabalhar, vamos dizer, nas campanhas com essa equipe fantástica, e eu não tenho, digamos, uma responsabilidade de chegar às 9 da manhã e sair às 9 da noite, que é o que eles têm feito, que é um trabalho... Você chegar às 9 da manhã fica complicado, realmente. Mas você sabe que eu durmo tarde, mas acordo cedo, que eu não tenho problemas em, quando necessário... Não mente, Ricardo. Não é que eu durmo tarde. Todo jeito tem mania de falar isso. Não, eu durmo tarde e acordo cedo. Chico Anísio tem essa mania de dizer, não, eu durmo 4 horas, pra mim, tá bom. Não, vou dormir a 1 hora, acordo às 5. Eu ligo pra ele às 10 horas da noite, seu Chico tá dormindo. Aí fica uma loucura. Não, mas eu tenho necessidade de dormir 7 horas por dia. Eu com 7 horas fico joinha, realmente bem. E trote? Continua com a mania de passar trote? De vez em quando. Eu agora passo no teatro, né? Do meio do show dos escaladores, eu passo trote para as pessoas. E o Ricardo se deu mal com esse negócio de trote, porque eu dizia para ele, depois desses trotes todos, do pobre, do bispo de Niterói... Mas eu passei outros trotes para você também. Passou horrorosos, coisas horrorosas. E eu disse, um dia eu pego você. E um dia, sem querer, ligou. Essa história é ótima. Elisinha Moreira Salles. Você se lembra disso, Elisinha Gonçalves, que o Ricardo não conhecia na época, né? Disse, não conhecia. Conhecia assim, superficialmente? Não, conhecia mal, muito mal. E aí? Daí ela telefonou e disse, olha, Ricardo, não vai, tudo bem. E daí eu, certo, estou falando com o Jô Soares, né? Pensou que era trote. Fala. E falando assim, de uma forma um pouco, até pouco educada. Pouco educada? Você diz coisas horrorosas pra Elisinha? Fala, Elisinha, você é muito gostosa. Eu não sei o que, e a Elisinha chocadíssima do outro lado. E piorou ainda, porque quando ele viu que era Elisinha mesmo, ele falou, ô, Elisinha, desculpa, eu pensei que era o Jô Soares. Coisa de maluco. Mas é verdade. Mas nós dois passamos um trote no meu escritório ali, que foi muito divertido. Lembra disso? Lembro, que foi pro Marianinho, né? Pro Marianinho Marcondes Ferraz. O Marianinho era casado com a Guida, e é assim o Mariano, né? E o Mariano ia viajar em classe econômica da Suíça. Então, eu peguei o telefone e falei que era aqui que a gente está falando da Suíça, e eu estou aqui com o nosso diretor de Relações Públicas Internacional, Mr. Daí o nome? Jean de La Forêt. O Monsieur de La Forêt, eu gostaria muito de falar com o Sr. Mariano, porque ele gostaria de falar a respeito da viagem de hoje à noite. Daí eu passei o telefone para você, né? Era Bebel que estava no telefone? Não, era Guida. Era Guida, né? Daí, exatamente. Daí a Guida, pois dê um minutinho, por favor, então, vou pegar meu marido. Daí eu dizia para a Guida, não, porque eu vi o seu nome aqui na lista de passagers, está aqui Marcondes Ferraz, Mariano Marcondes Ferraz e Guida Marcondes Ferraz. Não, a Suíça não pode admitir que vocês viajam de classe turística. Vocês têm que viajar de primeira classe. Ah, muito obrigada. Eu não entendo isso, não. Foi uma distração do meu marido, Marianinho. Agora já imaginou a decepção, chegar no Galeão, era uma turistique autêntica.
Ricardo, olha, obrigadíssimo pela tua presença. Te agradeço demais. Você sabe que você tem uma importância histórica dentro do começo da minha carreira, então é sempre um prazer imenso te encontrar, falar contigo. Um grande beijo, eu vou dar boa noite, que é o final do programa. Vou pra lá. O prazer foi grande. Abração. Parabéns. Obrigado. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. Well, she was laying down in a long white table. So nice, so cold, so fair. Well, when I die, I want you to dress me in straight lace shoes, bob-spike coat, and Stetson hat. Well, put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know I've died sane and cared. Well, let her go, God bless her,